Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, eu sei que nós ficamos sem vídeo uma semana inteira, mas tem um bom motivo. Eu passei muito mal, peguei essa gripe que tá rodando aí, mas não foi só essa gripezinha que a gente conhece, foi aquela assim para me deixar derrubado. Pra vocês terem ideia, eu não tive nem condições de executar no trabalho as minhas atividades. Então, assim, eu não fiquei ausente por motivo vago. Eu realmente não estava bem, tá bom? Então, eu peço compreensão de vocês, mas aqui nós estamos novamente. Meus queridos, eu quero falar com vocês o seguinte. Eu não sei como é que vocês estão achando da série sobre Gênesis, se vocês estão gostando ou não, mas nós estamos dando continuidade com ela aqui toda quarta-feira e no sábado está tendo vídeos de temas avulsos, vou dizer assim, né? E aí a gente vai continuando e tendo melhor proximidade com aquilo que a gente vai tendo no dia a dia, tá bom? Bom, abre comigo aí sua Bíblia em Gênesis 15. Vamos fazer uma leitura aqui do verso 1 até o verso 4. Tá ok? Tá vendo? Minha voz ainda não tá 100%, eu tô tossindo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me há de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno, Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, ele será o teu herdeiro. O que a gente precisa entender é que Abrão ele já está num contexto pós a Guerra dos Reis, né? A gente já conversou. E a primeira coisa que a gente vê nesses versos, é que Deus ele se posiciona mediante Abraão. Perdão, gente. Abrão, né? Lá na igreja já estamos na parte de Abraão, então minha cabeça fica mais confusa. Mas é Abrão ainda. Já se posiciona mediante Abrão e falando com ele sobre que ele pode deleitar e confiar mais em Deus. Por quê? Deus fala com ele que, olha, eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Então, Deus coloca mais peso nas suas promessas e mais assertividade nas falas em relação a um homem, ok? Então, assim, isso dá mais peso e mais confiança realmente para um homem, como é a situação de Abraão. Abraão já estava velho, já estava tendo suas limitações como um ser humano, e o seu coração ele já era preocupado, né? Como a gente leu no verso 2, ele, Senhor, até agora não veio um filho. Será que o meu herdeiro vai ser o meu servo que é Damasceno, Eliezer, né? Ou seja, será que vai ser Eliezer o meu herdeiro e não um filho realmente como o Senhor prometeu para mim? Então, isso faz muita relação com a desconfiança. E se a gente para e olha e fala assim, poxa, Thales, mas Abrão, ele foi conhecido por ser o pai da fé. Como que um homem que foi conhecido por ser o pai da fé, ele gera tanta desconfiança em Deus assim? Não é verdade? É difícil de compreender. Mas o que nós precisamos sempre compreender e ter em mente é que nós somos humanos. E a gente conhece as limitações humanas. Só que a gente às vezes deixa essas limitações humanas passar sobre o que nós temos sobre fé, né? Sobre a nossa base na nossa fé. Nós não podemos ser assim. Quando a gente vai mais à frente, né, e vai continuando, né, no verso 4, a gente vê que Deus volta a bater na tecla. Olha, Abraão, perdão, não tenha dúvida, não tenha medo, vai vir um descendente de você e ele será o seu herdeiro. E Deus deixa claro que o herdeiro sairia das suas entranhas, né? Ou seja, sairia dele, seria um filho legítimo dele. Tudo isso viria em direção a ele por meio da promessa de Deus, né? Deus ele prometeu em tudo isso. E a palavra fala conosco que Abraão ele vai acreditar em tudo isso, né? A fé dele não é só em ouvir falar, mas é em executar os passos. Ele continuou crendo e foi cada dia vivendo de cada vez, né? E a gente vai sabendo mais sobre o que esse homem, conhecido como o pai da fé, continua executando. E se a gente vai vendo o restante do capítulo 15, a gente vai ver que novamente Deus reafirma a promessa de possessão da terra, né? Da terra prometida, a tão famosa Canaã.
né? Então Deus volta a falar com ele com relação a Canaã, prometendo que essa terra seria do povo. E Deus, ele em todo tempo, ele faz promessas e estabelece alianças. Nós precisamos sempre ter isso guardado no nosso coração, porque isso é a verdade. Além de prometer, ele estabelece alianças. Então ele fala com Abraão sobre algumas situações de alguns animais. E aí, Abraão, tendo o entendimento e sendo instruído por Deus, ele começa a espantar aves de rapina dos cadáveres que ali habitavam perto, né? E logo isso vai apresentando. Nós vemos que Deus se apresenta novamente, mostrando que a descendência seria muito grande e o povo seria afligido por 400 anos. E tudo isso vai sendo. Claro que é uma profecia extremamente precisa, porque Deus estava falando com Abraão de uma forma cada vez mais clara, cada vez mais incisiva mediante tudo que aquele povo iria passar. E isso acaba dando medo e acaba gerando desconfiança. Poxa, vai sair uma descendência de mim que vai sofrer tanto tempo, né? São coisas que realmente passam na cabeça de um patriarca, não é verdade? Mas lá nos finalzinhos, Deus volta e confirma, reafirma, bate o martelo mais uma vez a favor da descendência de Abraão e deixa essa aliança cada vez mais cravada, né? Deus, ele começa a levantar, ele mostra uma tocha e um braseiro mediante ao que Abraão tinha separado ali naqueles animais. Então, assim, tudo, tudo, tudo que Deus faz vai significar algo. Tudo que ele se apresenta e se dispõe a colocar vai significar algo muito importante. Nós só temos que ter o papel de confiar, assim como Abraão foi um pai da fé, nós temos que aprender sempre a deleitar no Senhor, a confiar no Senhor de todo o nosso coração e ir cada vez mais preciso e profundo dentro das situações que a gente tem no dia de hoje sobre a Escritura, tá bom? Meus queridos, vamos ficando por aqui. Eu espero que faça sentido no seu coração e que essa série venha fazendo sentido para todos aqueles que acompanham, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau, tchau.